é a FATESA Cursos de Teologia, entrando respeitosamente no recesso do seu lar. Nesta manhã, para os nossos alunos matriculados, lição de número 9, da nossa matéria Teologia do Obreiro. Nossa próxima matéria, o livro Profetas Maiores, nossa próxima matéria. Um livro com 260 páginas, falando dos 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na sequência, nós teremos os profetas menores, falando sobre Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jona, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonia. Nosso curso é rotativo, é composto por 27 matérias. Sempre que terminamos uma matéria e estamos já no final da matéria presente, há possibilidade de novas matrículas. Então, as nossas matrículas para a nossa próxima matéria, Profetas Maiores, encontram-se abertas. Lembrando que em nossa sede, Avenida Antônio Cardoso, 979, Santo André, temos 4 turmas, 2 à noite, segunda e quinta, e 2 pela manhã, terça e sábado. Diversos núcleos em toda a nossa região. Para você que tem o nosso livro, abra-o na página 209. A lição 9 está entre a página 209 e 226. Página 209 a 226. A presente lição é composta por três itens. Número 1, dons de serviços ou dons assistenciais. Número 2, a classificação dos dons. E a número 3, os 6 dons assistenciais de Romano 12. Texto 1. Dons de serviços ou dons assistenciais. Também chamado de dons espirituais para ministérios práticos. Dons ministeriais, dons espirituais para ministérios práticos. Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Esses dons se encontram em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Assim disse Paulo: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, é dentro deste contexto que nós iremos ministrar a presente lição. No seu livro está escrito: ao que parece, poucos ensinam ou escrevem sobre esta categoria de dons, razão porque a maioria dos crentes quase nada sabe a respeito dos mesmos. Vamos, com a ajuda do Espírito Santo, procurar entender o que são e para que servem esses dons. O tema central deste livro poderia ter sido: cada crente
um obreiro. Cada crente, um obreiro. Assim é que, neste capítulo, alguns que ainda não haviam se identificado como obreiro, alguns que ainda não se haviam identificado como obreiro, pelo trabalho que realizaram ou que estão realizando, se identificarão agora. Você deve conhecer uma ou mais irmãs, também irmãos, que estão sempre prontos e solícitos a fazer companhia para alguém no hospital, cuidar da casa de uma mãe de família que está doente, jejuar, consagrar-se para ajudar alguém. Eles existem e não são poucos. Eles existem e não são poucos. Esses são os obreiros anônimos. Os obreiros anônimos. Esses irmãos estendem a mão a todas as vezes com prejuízo próprio. Fazem coisa que outros, embora sendo crentes e irmãos, não conseguiriam fazer. Nós, pessoalmente, temos o nosso testemunho. O exemplo de irmãs e também irmãos que em nossa caminhada muito nos ajudaram. Essas pessoas fazem com total desprendimento, sem qualquer interesse material. No momento da minha vida, eu sempre trabalhei muito. Este pode ter sido um dos meus erros. Eu me dediquei muito ao trabalho. Minha esposa também trabalhava, funcionária pública, professora. Nasceu o nosso terceiro filho. Agora, eu, minha esposa e um filho recém-nascido. Como cuidar desse filho? Deus levantou uma irmã. Deus levantou uma irmã. Essa irmã, uma viúva, já de idade, uma mulher bem posta na vida, tinha sua casa própria, tinha uma aposentadoria boa. Esta irmã, de saudosa memória, irmã Eremita, Deus usou a irmã Eremita. Ela morava no bairro Romero Tom, e eu morava aqui no Parque das Nações. Ela deixou a sua casa e veio morar conosco. Ela deixou a sua casa fechada e veio morar conosco para cuidar do meu filho menor, Rodrigo. Ela permaneceu conosco durante muito tempo. E sem ela, eu não sei como nós íamos fazer. Deus ainda tem pessoas como a irmã Eremita, pessoas que, esquecendo de si próprio, sem qualquer interesse material, se dedicam a servir alguém. Obreiros anônimos, obreiros que não são reconhecidos na igreja. Mas este é o trabalho destacado aqui nesse capítulo 12 de Romanos. Saiba que essas irmãs ou irmãos fazem o que fazem porque foram capacitadas por Deus, para o exercício deste ministério. São obreiros anônimos. São obreiros e obreiros do Senhor, trabalhando numa área específica, a prestação de serviços na seara do Senhor. A prestação de serviços na seara do Senhor. Este ministério não tem nenhum retorno financeiro. Essas irmãs, esses irmãos trabalham por amor. Não querem nenhum retorno financeiro. Essas irmãs, esses irmãos não são reconhecidos na igreja. Geralmente, elas não aparecem na igreja. No exercício do trabalho na igreja, elas não aparecem.
o pastor aparece, o presbítero aparece, o diácono aparece, mas essas irmãs não aparecem, esses irmãos não aparecem. Mas são obreiros, estão fazendo a obra de Deus no exercício do amor. A seara é grande e os obreiros são poucos. O Senhor Jesus disse, e dizia, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Especialmente, nesta área de serviço, os obreiros são muito poucos. Mas o Senhor Jesus disse o seguinte, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Jesus é o Senhor, é o dono da seara. Portanto, ele conhece sua extensão. Os obreiros são poucos. Acreditamos poder afirmar que, nesse setor chamado serviço cristão, é onde faltam mais obreiros. É onde faltam mais obreiros. Esses obreiros nunca são vistos no púlpito. Esses obreiros não têm destaque. Mas eles estão fazendo a obra de Deus. Estão fazendo a obra de Deus. Não pensa em dinheiro, não. A irmã Eremita nunca nos cobrou nada, nada. Ela tinha sua vida própria, mas permaneceu conosco enquanto foi necessário. O texto 2, classificação dos dons. Classificação dos dons. No que concerne a relação entre o Senhor e sua igreja, podemos elencar 3 categorias de dons. Primeiro, dons espirituais propriamente ditos. Dons espirituais propriamente ditos. Segundo, dons de serviços ou dons assistenciais. Dons de serviços ou dons assistenciais. E dons ministeriais. Vimos que dons são dádivas. Existem dons de natureza material e dons de natureza espiritual. Vimos que o Pai tem o seu dom, seus dons. O Pai mantém a governabilidade da terra através de um dom. O Senhor Jesus deixou 5 dons. E Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Mas o Espírito Santo também tem seus dons. O Espírito Santo também tem seus dons. E é sobre este assunto que nós vamos tratar nesta presente lição. Antes, porém, uma observação. Nós vamos falar dos dons espirituais. Dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, nós temos 2 grandes correntes evangélicas. Para uma corrente, esses dons duraram enquanto a palavra de Deus estava sendo escrita. E a palavra se completou na década de 90, quando João escreveu os últimos livros do Novo Testamento. Então, para esta corrente, o entendimento é que os dons espirituais, os 9 dons que Paulo elencou em 1 Coríntios 12, foi para aquela época em que a palavra de Deus ainda não estava completa. Havia apenas o Antigo Testamento. Então foi necessário que o Espírito Santo liberasse esses dons. Porém, no ano 90, o Antigo Testamento foi reconhecido como canônico no Concílio de Jânia. Reconhecido como canônico significa reconhecido como sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas o Novo Testamento ainda, no ano 90, ainda não estava completo.
Na década de 90, o Novo Testamento se completou. E o Novo Testamento só foi reconhecido como canônico no Terceiro Concílio de Cartago, no ano 397. Porém, para esta corrente não pentecostal, a partir do ano 100, os dons espirituais deixaram de estar em evidência. Agora, a palavra de Deus estava completa. E o entendimento deles baseia-se em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, é o divisor de águas entre a chamada doutrina pentecostal e a doutrina não pentecostal. 1 Coríntios 13, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte, 9:10, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier o que é perfeito. É desta expressão que surgiram dois grandes grupos evangélicos, os pentecostais e os não pentecostais. Para os não pentecostais, eles entendem, quando vier o que é perfeito, está falando da palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Uma vez que a palavra de Deus se completou, eles entendem que agora não precisa mais dos dons espirituais. Os dons foram para aquele momento em que a palavra de Deus ainda não estava completa. Agora tudo que nós precisamos está aqui. Então eles entendem que quando vier o que é perfeito, fala da palavra de Deus. Nós pentecostais, a minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e todos os pentecostais, nós entendemos esse versículo de uma outra forma. Para nós, quando vier o que é perfeito, fala da vinda de Jesus, fala do arrebatamento. Quando vier o que é perfeito, fala do arrebatamento. No céu, não haverá dons de profecia. No céu ninguém vai profetizar. No céu ninguém vai usar o dom de cura. No céu não vai se usar os dons espirituais. Acabou. Então, para nós, quando vier o que é perfeito, fala do arrebatamento. No céu não haverá manifestação de dons. Contudo, esta divisão não rompe o vínculo de irmãos. Nós somos irmãos. Os presbiterianos pensam diferente de nós. Os metodistas pensam diferente de nós. Os batistas tradicionais pensam diferente de nós. Mas presbiteriano é uma denominação evangélica. Batista é uma denominação evangélica. Metodista é uma denominação evangélica. E as denominações têm um vínculo comum. A doutrina da salvação é a mesma. O Salvador é Jesus. A expiação é pelo sangue. A redenção foi paga na cruz do Calvário. Então, a base doutrinária da doutrina da salvação é a mesma. Para nós pentecostais, para os presbiterianos, para os metodistas, para os batistas, a base doutrinária é a mesma. Deus é trino. Jesus é o Salvador. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós divergimos em ponto secundário. Não existe nenhuma família perfeita, mano. Numa família grande, há divergência. Mas os pais são os mesmos. O pai e a mãe continuam sendo o mesmo. A estrutura da família não muda.
Entre os filhos, muitas vezes, os gostos diferenciam. Já diziam os romanos, de gustibus, non neste disputandor. De gustibus, non neste disputandor. Ou seja, acerca de um gosto, não se discute. Então, na minha família, há divergências secundárias. Mas o nosso pai é o mesmo, a nossa mãe é a mesma. Então, é isto que acontece entre as denominações evangélicas. Nós discordamos em alguns pontos, mas a doutrina da salvação é a mesma. O salvador dos metodistas é Jesus, o salvador dos presbiterianos é Jesus, o salvador dos batistas é Jesus, o salvador dos pentecostais é Jesus. Então, permite-se divergências secundárias, mas a doutrina fundamental é a mesma. Então, para nós, tudo que eu vou dizer é para os pentecostais. Se você não é pentecostal, poderá nos ouvir. Mas certamente, nós não estamos procurando induzir ninguém a mudar a essência da sua doutrina. Então, o que nós vamos discorrer aqui faz parte da doutrina pentecostal. Faz parte da doutrina pentecostal. Em 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10. 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10. Acerca da diversidade de dons espirituais. Então, aqui, Paulo numera 9 dons espirituais. Esses são os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo. Paulo numera 9. Mas nós não diríamos que são 9 os dons do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Deus não pode ser quantificado. Paulo elencou 9, talvez pela mesma razão que em Gálatas 5 e 22, Paulo numerou 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22, Paulo coloca 9 aspectos do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. O fruto é um só. É como uma laranja. A laranja é uma só. Mas ela é formada por muitos gomos. Dentro dela, muitos gomos. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Paulo elencou 9. Então, ele vai colocar 9 aspectos, 9 dons espirituais. Talvez, por analogia ao Antigo Testamento, quando na roupa, na orla do vestido do sacerdote, Deus mandou colocar uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã, dando toda a volta da orla do vestido. Se tivesse 15 campainhas, seriam 15 romãs. Nas campainhas, nós vemos o barulho, oração, barulho. E nas romãs, nós vemos fruto. Romãs é um fruto. Então, a base da igreja são 2 colunas principais. Campainha fala do poder de Deus. Assim entendem os pentecostais. Campainha fala de barulho. Romãs fala de alimento. Então, uma igreja tem que estar estruturada nessas 2 colunas. Oração e palavra de Deus. Não vamos comentar cada um desses 9 dons, até porque, entre os pentecostais, esse assunto é muito ensinado. E eu creio que em todas as igrejas pentecostais, esse assunto é ensinado. O texto, na sequência, o texto 2, ainda no texto 2,
vamos destacar que dons de serviço, dons assistenciais e dons espirituais. Ministério. Ministrar significa servir. Ministrar significa servir. E é isto que está consubstanciado aqui no texto 3. Dons de servir. Romanos capítulo 12, versículo 7, conforme nós lemos no início. Romanos capítulo 12, versículo 7, conforme se encontra no seu livro. Vamos aqui tecer alguma consideração sobre esses dons. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ministério, seja em ministrar. Agora, o que é ministrar? A palavra ministro é pouco compreendida. Aqui está dizendo, se é ministério, seja em ministrar. E quem ministra é o ministro. Quem ministra é o ministro. No português, a palavra ministro tomou uma conotação diferente. Quando nós falamos em ministro, nós pensamos nos ministros do presidente da República. Existe um ministério. Os ministros são os auxiliares diretos do presidente, o primeiro escalão. Na área federal, ministro. Na área estadual, secretários. Na área municipal, também secretários. São os auxiliares diretos, que trabalham direto com o presidente, direto com o governador, direto com o prefeito. Então, a palavra ministro tomou uma conotação diferente da realidade. Os ministros ganham muito bem, mas para eles, o que menos importa é o salário. Os ministros têm mordomias exorbitantes. E quando se fala em ministro, nós pensamos aqui os ministros, eles têm jato particular, eles têm uma mordomia tremenda, muitos motoristas, carros. Quando nós falamos em ministro, nós pensamos num cargo muito elevado, ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro da Cultura, ministro da Defesa, ministro da Economia, alto escalão. E alguns obreiros, por falta de conhecer o significado da palavra ministro, pensam que ser ministro significa ter mordomia, ganhar altos salários, ter distinção, ser diferente, ser importante, ter reconhecimento da sociedade. Esses ministros não sabem a origem da palavra ministro. A palavra ministro, no grego, minister, é diácono. E diácono no grego significa servo. Servo. Da mesma raiz grega, que nós temos a palavra diácono, nós temos a palavra uperetes, uperete. Uperete é da mesma raiz da palavra minister. E uperetimo significa o remador. Nos navios antigos, a vela, faltando vento, o navio era movido a remos, a remo. E os remadores ficavam no porão mais profundo do navio. Ninguém via os remadores, os uperetes. Os remadores eram escravos. Era um trabalho de escravo. Então, a palavra ministro tem a mesma raiz da palavra uperetes. Então, se nós entendemos isto, ministro não é o que pensam.
Ministro significa servo. Nós fomos chamados para servir. Ministro é servo. E o servo serve. Algumas igrejas, o ministro não tem entendido isso. E há muitas críticas. O obreiro ganhando salários astronômicos. Mas ele diz, eu sou ministro. Eu sou ministro. Esse obreiro não sabe que ser ministro significa servir. Ministro é aquele que serve, não é aquele que é servido. Então, esse é o assunto tratado aqui, dom de ministrar. Dom de ministrar. Especialmente nos dias de hoje, está no seu livro. Especialmente nos dias em que vivemos. Quando as pessoas são desafiadas a ser cabeça e não cauda. A disposição para ajudar. Ministro é servo. O servo ajuda. A disposição para ajudar está rareando. Todos querem ser servidos. Todos devem ser servidos. Mas a Bíblia é o nosso mapa. A Bíblia é a nossa fonte de inspiração. E a Bíblia fala de homens que tiveram servos. Pessoas que estavam dispostas a servir. E você tem aqui no seu livro, Moisés tinha Arão, Moisés tinha Ur, Arão e Ur, servia Moisés. Na batalha contra os amalequitas, Moisés subiu ao monte, e esses dois homens subiram com ele. Quando Moisés levantava as mãos, Josué, no comando da batalha, os israelitas avançavam. Os amalequitas recuavam, mas as mãos de Moisés, já com mais de 80 anos, as mãos de Moisés ia ficando pesadas, ia abaixando. Agora, o Arão e o Ur, como servente, como servo, um ficou de um lado, segurando a mão de Moisés, Arão e Ur. Os dois sustentaram as mãos de Moisés levantadas. Isto significa ser ministro, estar ao lado de alguém para ajudar. Está no seu livro. Davi tinha Joabe, Abisai, os valentes de Davi. Salomão tinha uma equipe ministerial de primeira linha. Elias tinha Eliseu. Eliseu acompanhou Eli durante toda a sua vida, até o momento em que Elias foi transladado. Eliseu servia Elias como ministro, como servo. Na sequência, Geazi. Na sequência aqui nós temos Elias, tinha Eliseu, que por sua vez tinha Geazi. Quando Eliseu assumiu o comando, ele tinha um Geazi que era ajudá-lo. Jeremias tinha Baruque, Jesus tinha os 12 apóstolos. Paulo tinha Timóteo, Tito, homens, Timóteo e Tito. Timóteo acompanhou Paulo depois da segunda viagem missionária, ano 49 a 51. Paulo somente entregou uma igreja para Timóteo no ano 63, quando ele saiu da prisão. Timóteo serviu Paulo por mais de 10 anos como auxiliar de Paulo. Paulo não deu uma igreja para ele. Tito estava mais tempo com Paulo. Tito acompanhou Paulo a Jerusalém, por volta do ano 46, 47, no Concílio de Jerusalém. Tito acompanhou Paulo por cerca de 15 anos, como auxiliar de Paulo. Paulo só deu uma igreja para Tito pastorear. No final da sua prisão, ano 63, ele entregou a Tito a primeira igreja em Creta. Homens que durante mais de 10 anos serviram Paulo como ministro, como auxiliar. Alguns hoje não entendem isto. Estão na igreja há 1 ano, há 2 anos. O pastor não consagra para presbítero. E eles, muitas vezes,
deixa a igreja porque alguém ofereceu para ele um cargo. Ministrar é um dom. Ser ministro é um dom. Mas ministro é aquele que serve. Ministro é aquele que serve. Se você entendeu isto, eu cumpri a minha missão. Mas nós temos aqui um outro dom. Segundo dom, o dom de ensinar. O dom de ensinar. O segundo dom. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Lucas escrevendo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus é o exemplo maior para todos aqueles que são chamados para ensinar. O segundo dom é um dom muito precioso aos professores da escola dominical. O dom de ensino. O ensino foi posto pelo Senhor Jesus ao lado da evangelização. Ele colocou o ensino ao lado da evangelização. Ele disse em Marcos capítulo 16, ide, pregai, ide por todo mundo, pregai. Ele disse em Mateus 28, ide, ensinai. Pregando, haverá conversão. Os novos convertidos precisam ser ensinados. Então Jesus colocou o ensino ao lado do evangelismo. Pregar e ensinar. Isto nos mostra como é importantíssimo este dom ministerial na igreja, pois a falta de conhecimento gera a destruição do povo. A falta de conhecimento leva à destruição do povo. Abra sua Bíblia, 1 Reis capítulo 12. 1 Reis capítulo 12. Jeroboão dividiu o reino. Jeroboão agora, ele é o rei do reino do norte, o rei de Israel. Essa divisão aconteceu no ano 930, com a morte de Salomão. O reino foi dividido em dois. Jeroboão ficou com o reino do norte. Jeroboão não tinha essa chamada. E ele constituiu o seu próprio reino. Agora, para Jeroboão, se houvesse ensino da palavra, Jeroboão não ia permanecer no reino. Então a Bíblia diz no capítulo 12, 1 Reis, versículo 31, capítulo 12, versículo 31, também fez a casa dos altos e fez sacerdotes. Os sacerdotes, pela lei de Moisés, o ministério do sacerdote principal era ensinar. Os sacerdotes ensinavam. Mas os sacerdotes, de acordo com a palavra de Deus, tinham que ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Esses sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar. Se o Jeroboão constituísse sacerdote de acordo com a palavra de Deus, eles iam ensinar a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus, ele não ia poder permanecer no reino. Então, Jeroboão inovou. Está escrito aqui. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E ele constituiu sacerdotes da ralé, do mais baixo do povo, que não era da casa de Levi. Esse sacerdote servia o rei. Esse sacerdote ensinava de acordo com a vontade do rei. E o rei do norte, é claro, não subsistiu. O reino do norte, no ano 722, acabou para nunca mais levantar. Faltando ensino. O profeta Oséias diz no capítulo 4, verso 6, está no seu livro. No tempo de Oséias, já no final do reino do norte,
Oséias disse o seguinte, Deus dizendo, o meu povo foi destruído, o meu povo foi destruído, porque faltou o conhecimento, porque faltou o conhecimento. Os sacerdotes do reino de Israel ensinavam de acordo com a cartilha do seu rei Jeroboão, Então, não havendo ensino, o povo se corrompe. O momento nos leva a pensar. Falando de ensino, o momento me leva a uma reflexão. Como está o ensino no Brasil? Como está o ensino no Brasil? O ensino no Brasil, para aqueles que conhecem a história, eu não invento a história. Eu conheço a história. Se você conhece a história, você ouviu falar de um grande ensinador. Ele realmente foi famoso. Ele nasceu em 1921, morreu em 1982, 1997. Paulo Freire se destaca no Brasil como um grande ensinador. Nós não podemos contestar isto. Mas Paulo Freire era comunista. Paulo Freire era marxista. Todo mundo sabe disto. Ele era comunista, marxista. Ele foi preso em 64 e ficou preso 70 dias. Depois foi para o Chile, do Chile para a Europa. E quando houve a abertura, quando os comunistas, ou aqueles de tendência comunista voltaram ao governo, aqueles que estavam no exílio retornaram. E Paulo Freire retornou para o Brasil em 1980. Ele retornou para o Brasil em 1980. E Paulo Freire agora vai inovar o Ministério da Educação. Ele disse que a educação no Brasil precisava ser repensada. A educação no Brasil precisava ser repensada. E todos que conhecem a história sabem o que foi feito com a educação no Brasil. Paulo Freire implantou um novo sistema de ensino. Qual foi o objetivo? Ele era comunista. Ele era marxista. Nunca se implantou o comunismo num país com famílias estruturadas. Um país com família estruturada não se implanta comunismo. Porque a família é a base da sociedade. Então, para se implantar o comunismo, precisa desestruturar a família. E foi esse o projeto de Paulo Freire, desestruturar a família. Primeiro, ele tirou toda a autoridade dos professores. As crianças passaram a aprender aquilo que o governo queria que eles soubessem. O professor perdeu a autoridade. Os alunos eram tratados, ainda são, com excelência. E o professor não tem autoridade. O que os alunos aprenderam em casa, na escola, aplicaram na escola, estão aplicando em casa. Rebeldes. Não aceitam a autoridade dos pais. O Japão, a história no Japão é outra. No Japão não teve um Paulo Freire no Ministério da Educação. E no Japão, o professor, de todos os trabalhadores, o professor é o único que não precisa se curvar diante do imperador. Todos se curvam do imperador, mas o professor não. O professor é tratado com todo respeito. O professor é chamado de sensei. É um termo honorífico. Sensei. É um termo honorífico. O professor, na sala de aula, é a maior autoridade. Os alunos obedecem o professor. Aprendendo a obediência na escola, essa obediência também é aplicada na família. Então, se o Brasil tivesse um Ministério da Educação como tem o Japão,
a nossa história seria outra. A nossa história seria outra. O dom de ensinar. Ensino revoluciona um país. O ensino revoluciona, muda uma história. A minha igreja, lamentavelmente, durante muito tempo, não valorizou a escola dominical. Não valorizou a escola dominical. Ainda aqui em Santo André, quando na Rua Egito, quando se construiu um templo da Assembleia de Deus, construiu um salão só, um salão só. Não havia classe para ensino, não. O templo era composto de um salão só. Agora, na escola dominical, às vezes havia 10 classes dentro do mesmo templo. 10 professores falando no mesmo recinto. A nossa igreja passou por uma reformulação. Hoje, esse tempo que nós estamos aqui, toda essa parte aqui de baixo, nós temos aqui mais de 10 salas de aula. Nós temos aqui mais ou menos umas 15 salas de aulas, contando as que nós temos lá em cima. Então, aqui existe uma estrutura para ensino. E as grandes igrejas hoje, em todas as grandes igrejas, hoje a palavra de Deus está sendo ensinada. As crianças são ensinadas, professor especializado, professores preparados para ensinar a criança. Antigamente, quase sempre, para cuidar de criança, colocava uma irmã abençoada, uma irmã de oração. E essas irmãs, a primeira coisa que elas faziam, colocar as crianças de joelho para orar. 5 anos, 6 anos, de joelho para orar. Criança precisa ser tratada como criança. Criança precisa ser tratada como criança. E como criança, ela tem que aprender com quem pode ensinar. Mas aprender aquilo que ela precisa no momento. Ela vai crescer no conhecimento. De criança, ela vai se tornar jovem. Agora diz o apóstolo João, escrevendo ao jovem, eu vos escrevi mancebo porque sois forte. Por que o mancebo é forte? Porque a palavra de Deus habita em vocês. Esses mancebos vieram da escola dominical. Vocês são fortes porque a palavra de Deus habita em vocês. Este é o destaque do dom de ensinar. Ensinar. Segundo dom, ensinar. É claro que eu poderia prosseguir aqui. Poderia prosseguir falando sobre isto. Mas nós temos um tempo. E o terceiro dom aqui é o dom de exortar. Dom de exortar. Terceiro dom. O que exorta, use esse dom em exortar. Eu me lembro que de um irmão abençoado na Vila Humaitá, esse irmão, ele dizia, eu tenho o dom de exortar. Mas ele pensava que o dom de exortar era de chamar a atenção das pessoas. Então ele vivia querendo ensinar as pessoas. Falando de roupa, falando disso, falando de... Não, o meu dom é o dom de exortar. Exortar, mas não é criticar. Exortar não é criticar. A palavra exortar vem de exortácio. Exortácio. No grego, vem de paracreses. Paracreses no grego significa consolação. Consolação. Exortar é consolar. A palavra no hebraico, no latim, exortácio, no latim significa estimular, encorajar, melhorar. Exortar não é criticar. Exortar é ajudar. É levantar o ânimo. É levantar o ânimo. Paulo fez isto. Escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, Paulo ficou sabendo de tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava dividida, havia 4 grupos. A igreja de Corinto estava numa situação difícil. E Paulo vai escrever a primeira epístola. Pelas informações que Paulo teve de Corinto, se ele não entendesse o significado da palavra exortar, ele ia começar essa epístola aqui de outra maneira. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja dividida,
escrevendo para uma igreja problemática. Paulo começa dizendo, Paulo, chamado apóstolo, e o irmão Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstene, a igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso, a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Paulo está elogiando. Paulo está levantando a moral da igreja. Paulo está mostrando o que realmente significa exortar. Paulo não está chamando de rebelde. Não. Paulo começa levantando a moral do povo. Agora, depois que ele levanta a moral, agora ele vai aplicar o ensino e a exortação. O escritor aos Hebreus fez a mesma coisa. O escritor aos Hebreus, uma igreja antiga, uma igreja formada só por judeus, uma igreja que, pelo tempo, ele escreve dizendo que pelo tempo de crente, vocês deviam ser mestres, vocês ainda são criança. Mas ele começa a epístola elogiando, No capítulo 1, capítulo 2, ele está levantando a moral. Capítulo 3 também. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, ele levanta a moral do povo, Aí depois ele vem, vocês, pelo tempo de crente, já deviam ser mestre, mas vocês ainda são criança. Eu queria ministrar para vocês um ensino profundo, mas eu ainda tenho que ministrar para vocês o leite racional. Mas antes disto, ele usou o dom de exortar. Exortar significa levantar o ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Diz o Senhor a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. É claro que o seu livro, o conteúdo do seu livro, eu não vou poder passar tudo para você, mas o livro é seu. Então vamos para o próximo dom. O quarto, o dom de repartir. Existe esse dom. O dom de repartir. O quarto dom mencionado em Romanos 12 é o de repartir. Jesus disse que sempre haveria pobres sobre a terra. Está escrito aqui no seu livro, João 12, 8. Mas porque os pobres sempre os tende convosco. Os pobres sempre os tende convosco. Pela lei de Moisés havia pobre. Está escrito em Deuteronômio. Mas os pobres eram socorridos pelos que tinham a situação melhor. Há muita gente por aí que não conhece a palavra de Deus. Há muita gente por aí dizendo que ser cristão significa ficar rico. Se você é crente, filho de Deus, você não pode ser pobre. Se você é filho de Deus, você não pode... Jesus disse, olha, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. E para isto agora, Paulo coloca esse dom, o dom de repartir. Quem tem mais, precisa repartir com quem tem menos. Na igreja de Jerusalém, havia muitos crentes pobres, mas não havia necessitado algum. Porque quem tinha, repartia com quem não tinha. Quem tinha, levava a sua oferta, entregava para os apóstolos. Os apóstolos constituíram um grupo de obreiros chamado diáconos, para cuidar da necessidade material do povo. Diácono é aquele que serve. Então, o dom de repartir é um dom. Quem tem esse dom, reparte. Se você ainda não sentiu o desejo de repartir o que você tem com o necessitado, peça a Deus esse dom.
Deus, me deu o dom de repartir, meu Deus. Para mim, eu tenho muito, Deus. O que eu já tenho, dá para os próximos 30, 50 anos. O que eu já tenho, vai dar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu tenho muito. Deus, me deu o dom de repartir. Tem muita gente na igreja passando necessidade, meu Deus. Me deu o dom de repartir. Se você não está fazendo isto, ore a Deus e peça esse dom. Me deu o dom de repartir. Eu dou graças a Deus que tenho usado esse dom. Eu propus no meu coração, nesse período que nós estamos atravessando, toda vez que alguém me pede alguma coisa na rua, eu tenho feito isto. E a semana passada, ali na Rua Oratório, na área comercial, um pedinte, uma pessoa deficiente, chegou para mim e disse: o senhor tem R$2 para me ajudar? O senhor tem R$2 para me ajudar? Eu disse: R$2 eu não tenho, mas eu tenho 20, serve? Dei os 20 para ele. E ele parece que não queria acreditar. É para você, compra alguma coisa para você levar para sua casa. E eu já fiz isso dezenas de vezes. Todas as vezes que eu encontro alguém que me pede, eu estou dando R$20. Gostaria de dar 50, gostaria de dar 100. Mas no momento eu estou dando 20, para mim já está mais ou menos bom. R$20 para mim não faz falta nenhuma, mas para ele significa um pacote de arroz. Então, isso é um dom de repartir. Eu não estou dizendo que eu tenho esse dom, mas eu estou dizendo que nenhum necessitado que me procurar vai voltar vazio. Nenhum necessitado que me procurar vai voltar vazio. Isto vale para você. Se você estiver me ouvindo agora, você é crente, você é irmão, você está na igreja, está passando necessidade, me procure aqui na FATESA. Me procure aqui na FATESA. Se você não tem pão para dar para os seus filhos, me procure aqui na FATESA. Eu não tenho esse dom de repartir, não. Mas eu posso fazer isso, com dom ou sem dom. O que eu tenho, e no limite da minha capacidade, nesse período difícil que nós estamos atravessando. Se depender de mim, não vai passar fome, não. Então, repartir é um dom. Repartir é um dom. O sexto dom, o dom de misericórdia. Sexto dom, o dom de misericórdia. Misericórdia é o amor posto em ação. Misericórdia é o amor posto em ação. É a bondade em ação concreta. Como diz o apóstolo Tiago, está no seu livro, Tiago 2, versículo 14 a 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tem obra? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Há quem veja um conflito entre o ensino de Paulo e o ensino de Tiago. O ensino de Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo fala da necessidade da fé para ser salvo. E o Tiago agora está dizendo: se você não tem obras, a sua fé é morta. Então Paulo, quando ele diz pela graça sois salvo, ele está olhando o homem antes de chegar no Calvário. É o homem que ainda não se encontrou com Cristo ressuscitado. Para esse homem, a única maneira dele ser salvo é pela fé. Pela graça sois salvo. Isso não vem das obras. Então, para o homem que ainda não é salvo, Paulo diz: o seu problema só será resolvido pela fé.
passando pelo Calvário, aceitando Cristo como Salvador, agora o Tiago disse, agora você tem que me mostrar a sua fé através de obra. Então, o crente que já teve um encontro real e literal com Jesus, que passou pelo processo do novo nascimento, ele tem que mostrar a sua fé através das obras. É o que o Tiago disse. Me mostra a sua fé sem obra. Eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, o dom de repartir é esse dom que você, usado por Deus, abre sua mão para ajudar o necessitado. É claro que, pelo nosso livro, você que tem o nosso livro, esse livro tem 252 páginas. Então, o nosso curso coloca na mão do aluno um material de ensino. Não sei se no Brasil há outro igual. Curso de teologia a nível do nosso. Quanto ao material de ensino, não sei se há outro igual. Mas melhor, com mais substância, eu acho que não será fácil encontrar. Nós primamos, a nossa escola foi fundada com este objetivo, colocar na mão do aluno um material substancioso, girando em torno da palavra de Deus. Nós ministramos o ensino baseado na palavra de Deus. Querendo Deus, nós retornaremos para a lição de número 10. Querendo Deus, voltaremos para a lição de número 10. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando no passar desse dia. A todos e a cada um, uma tarde abençoada na paz do Senhor.